Bom dia, alunos do nono C. Vamos dar continuidade à nossa equação do segundo grau. Vamos à aula. Identificando uma equação do segundo grau. Toda equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente aos números reais e o a diferente de zero, é uma equação de segundo grau. Então, temos que a nossa equação do segundo grau ela vai ser sempre esse formato. Um número com x² mais um número com x mais um número sozinho igual a zero. Essa é a forma genérica de uma equação do segundo grau. Numa equação do segundo grau, o x é a incógnita e representa um valor desconhecido. Já as letras a, b e c são chamadas de coeficientes da equação. Em nossa aula de hoje, nós vamos aprender como identificar os coeficientes da equação. Os coeficientes são os números que estão acompanhados ou desacompanhados do x. Então, nós temos, nessa equação, 2x² mais 7x menos 9 igual a zero. Temos uma equação completa, com a parte do x², a parte do x e o número que está sem o x. Então, os nossos coeficientes nós vamos identificar na seguinte ordem. O número que está com o x², nós vamos chamar de a. Então, nós temos que o a é igual a 2. E nós temos que o número que está com o x sozinho vai ser o nosso b. Então, o nosso b vai ser igual a 7. E o número que está sozinho vai ser o nosso c. Então, no nosso caso, c vai ser o número 9. Atenção para o detalhe. Se o número tiver acrescido de um sinal de menos, o menos vai acompanhar o número. Então, o nosso c vai ser negativo, menos 9. Quando é positivo, não precisa colocar o sinal, mas quando é negativo, é obrigatório colocar o sinalzinho de menos. Vamos ver outros exemplos. Nesse segundo exemplo, nós temos que x² menos x mais 1 igual a zero. Também é uma equação completa. Então, nesse caso aqui, o nosso a não tem nenhum número escrito. Vamos lembrar que quando você tiver apenas a letra sem um número, você vai considerar o número 1. Então, o a aqui vai ser 1, 1x². Menos o b. O b aqui não tem número também, é só o x. Então, vai ser 1 também. Como está negativo, nós vamos colocar menos 1. E o c, o número que está sozinho, ó, o c é sempre o que está sozinho, é 1 também. Então, nessa equação, a, b e c todos são igual a 1 e o b é negativo. Atenção para esse exemplo. x² mais 8x igual a 5. x² mais 8x está de um lado da equação e o 5 está do outro lado. A nossa equação da forma genérica ela é escrita sempre igual a zero. Então, se a igualdade estiver igual ao número ou a uma letra, você vai primeiro organizar essa equação de forma que ela fique da sua forma genérica. Então, o nosso 5 vai passar para o outro lado, ficar junto aqui com o 8, e no lugar do 5 vai ficar o zero. Vai ficar assim, ó, x² mais 8x, e o 5 que estava aqui, agora vem para cá, menos 5, e o zero ficou no lugar dele. Agora que eu trouxe o 5 para o lugar dele correto, temos uma equação genérica da forma correta, né? x², x e número sem x. Então, vamos identificar agora nossos coeficientes. O a é o número que está sempre com o x². Como aqui não tem número, vale 1. E como tem um sinal de menos, vai ser menos 1. O b é o número que está com o x sozinho. No caso aqui, o b vale 8. E o c é o número que está sem x, está só. Menos 5. Vamos praticar um pouco. Ver se você conheceu as equações de segundo grau. Identifica a equação que não é de segundo grau. Temos aqui algumas equações. Você vai tentar identificar qual delas não é uma equação do segundo grau. Observe que nós temos aqui menos 4x² menos 2x mais 1 igual a zero. Uma equação na sua forma completa. x² menos x igual a zero. 3x menos x mais 7 igual a zero. E 3x² menos 2x igual a 1. Lembre-se que a equação do segundo grau tem que ter um x². Então, identificamos aqui uma equação que não tem
x ao quadrado, ó. Então a nossa equação que a gente quer identificar é a equação C, 3x menos x mais 7 igual a zero. Essa equação não é do segundo grau, pois não tem nenhum algarismo, nenhuma letra elevada ao quadrado. Vamos a algumas correções, né, de algumas atividades que nós fizemos na semana anterior. Quais valores de x são raízes da equação? Esse é o exercício da página 111, na questão 1. Temos aqui a letra D. Eu quero identificar o número que é elevado ao quadrado, vai dar 4 sobre 49. Para identificar o número ao quadrado, nós vamos usar a operação inversa, que é a raiz quadrada. Então, nós vamos calcular a raiz quadrada do x ao quadrado e a raiz quadrada de 4 49avos. A raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. A raiz quadrada de 4 é 2 e de 49 é 7. Nossas equações de segundo grau, elas têm sempre uma característica que é ter duas raízes. Então, quando você calcula uma raiz que deu um número positivo, você vai também pegar esse mesmo número e colocar ele negativo. Então, a nossa solução é x é igual a 2 sobre 7 e menos 2 sobre 7. Vamos agora para mais uma correção. Verifique se 10, o número 10, é a solução da equação x ao quadrado mais 10x menos 100 igual a zero. Então, se o 10 for solução, quando eu substituir o meu valor do x aqui pelo 10, essa conta vai ter que ser igual a zero. Então, vamos fazer a substituição. Aqui, ó, x ao quadrado, no lugar do x eu botei 10, ficou 10 ao quadrado. Mais 20x, no lugar do x eu botei 10 de novo, mais 20 vezes 10. E menos 100, eu repeti aqui o menos 100. Então, essa conta tem que ser igual a zero. 10 ao quadrado é 10 vezes 10 é 100. 20 vezes 10 é 200 e menos 100. 100 mais 200 é 300 e menos 100 dá 200. 200 é diferente de zero. Então, 10 não é solução da nossa equação, né? Porque não deu igual a zero, deu diferente de zero. Vamos mais uma correção. Sabendo-se que o dobro de um número real é igual ao seu quadrado, determine esse número. Então, nós temos que montar aqui uma expressão algébrica, né? O dobro de um número é igual ao quadrado de um número. Como seria essa solução? Assim, ó, o dobro de um número, duas vezes ele, é igual ao número, né, que é o x, elevado ao quadrado. Temos aqui uma equação no segundo grau, ó, tem uma igualdade e temos um x ao quadrado. Como toda equação no segundo grau é igual a zero, nós vamos fazer a seguinte substituição. Vamos pegar esse x ao quadrado, passar para o outro lado, para ficar aqui o zero no lugar dele, ó. Como ele é positivo, nós trocamos ele de lado da equação, ele passou a ser negativo. Agora temos uma equação incompleta, que vocês viram muito bem na aula anterior. Essa equação nós temos 2 vezes x menos x ao quadrado. Vocês lembram que x ao quadrado é x vezes x? Então nós vamos pegar x vezes x aqui, desse x ao quadrado, e vamos fazer uma separação. Vamos colocar em evidência, ó. O x que está aqui com 2, veio para cá, para multiplicação. E ficou aqui só o 2 sozinho, ó. E aqui, como era x vezes x, veio um x aqui para ficar em evidência, e o outro x continuou aqui no parênteses. Então, temos uma multiplicação, x vezes 2 menos x. Nesse tipo de equação, o nosso x é igual a zero, ou o 2 menos x vai ser igual a zero. Então, já temos uma solução para a equação, o x é zero. A outra solução, vamos resolver essa equação aqui do primeiro grau. Como eu tenho 2 menos x igual a zero, eu vou passar o 2 para o outro lado da equação, por x ficar sozinho. Como ele é positivo, ele vai para lá negativo. Agora temos menos x igual a menos 2. Sempre que você tiver uma equação em que o x está negativo, você pode multiplicar a equação por menos 1 para trocar os sinais. Então, vamos multiplicar menos x igual a menos 2 por menos 1. E aí, vai ficar positivo. O x que era negativo ficou positivo. O menos 2 que era negativo ficou positivo também. Então, temos que a solução da nossa equação é x igual a 0 e x igual a 2. 0 e 2 são os valores que tornam a nossa equação verdadeira.
Então, se eu quisesse determinar qual é o número que o dobro é igual ao seu quadrado, é o 0 e o 2. Bom, chegamos ao final de nossa aula. Agora é a sua vez, faça os exercícios e qualquer dúvida, entrar em contato pelo WhatsApp. Boa semana a todos!